eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da remuneração, não em valores em si, mas porque a gente vê que no serviço público, de maneira geral, as remunerações elas são consideravelmente acima da iniciativa privada por trabalhos similares. Eu, particularmente, sou da visão de que isso não indica que o servidor público recebe em excesso, mas que a iniciativa privada recebe mal. Essa é a minha leitura da coisa. Eu considero que o serviço público ele recebe uma remuneração justa, enquanto a iniciativa privada recebe uma remuneração muitas vezes indigna até, mas seja pelo motivo que for, a iniciativa privada recebe salários consideravelmente abaixo do que se recebe no concurso público por trabalhos iguais ou bem parecidos. Isso costuma ser também, como não podia ser diferente, um dos atrativos. Então, eu queria que você falasse, lato sensu, das remunerações nos órgãos, o que dá para esperar, o que as pessoas podem esperar em termos de remuneração, não necessariamente em números, mas eu digo comparativamente. A última vez que eu lembro que eu fiz uma comparação, até conversando com pessoas que faziam mais ou menos a mesma coisa que eu na iniciativa privada, vou falar um número aqui, assim, só a título de exemplo, mas que não corresponde à realidade, só para ter uma noção. Se o servidor público estivesse ganhando 5 mil para fazer uma determinada função, na iniciativa privada, assim, eu vi às vezes a mesma pessoa recebendo de R$1.000 a R$1.500 para fazer mais ou menos o mesmo tipo de serviço equivalente. Porque, assim, 3, 4 vezes isso. E os concursos que a gente costuma fazer, ou que a gente indica, né, que as pessoas façam, os concursos de nível médio, normalmente caem em direito, costumam começar em uma base de uns 5 mil, né? 5 mil fora de vantagem. Fora as vantagens. Plano de saúde, também. De alimentação. Sim, isso. Sim, tudo isso. Fora, tem uma coisa que eu não vejo muita gente falando, que são as funções comissionadas, que não são incomuns, assim, dependendo do órgão que você passar, pode ser um pouco mais difícil, mas, sei lá, título de exemplo, um pouco depois que eu passei pro meu concurso, eu acabei ganhando depois uma função comissionada, e eu lembro que o que eu ganhei a mais dessa função comissionada eu não gastava, eu juntava para poder comprar o carro depois, então eu consegui comprar um carro, assim, relativamente rápido, depois só com o dinheiro que eu ganhava dessa função comissionada. E às vezes, dependendo do órgão que você trabalha, pode ser de 1.000 até uns 3.000, assim, depende, né, se é função comissionada, se é cargo em comissão. Esse é um assunto também para um outro vídeo, mas além das remunerações serem relativamente maiores do que as da iniciativa privada, você ainda tem todas essas vantagens, dependendo do lugar, tem auxílio creche. Tem auxílio educação para até 3 filhos, né, sendo que o valor não se divide, ele se multiplica. Uhum. Então, se você tiver um filho é X, se você tiver 2 filhos é 2X, se você tiver 3 filhos é 3X. E alguns incentivos à educação, né? A gente entrou, por exemplo, num concurso de nível médio. Se você consegue, vamos supor que você às vezes não tem um nível superior e você paga uma faculdade e faz a faculdade, dependendo do concurso, que nem é, por exemplo, aqui no caso dos tribunais, você ainda ganha 5% a mais em cima ali da sua remuneração depois de você conseguir o diploma, né? Então, se tiver uma pós-graduação, ainda ganha mais. Você tem diversas vantagens, tanto diretas, assim, quando você acaba de entrar no serviço público ali, que você já tem uma remuneração bem maior do que acho que a iniciativa privada costuma oferecer, fora essas coisas que você pode vir a ganhar, dependendo do órgão que você trabalha, às vezes como uma função comissionada ou um cargo de confiança. A questão da remuneração é sempre meio polêmica, justamente por isso que eu falei, né? As pessoas, ao meu ver, pelo menos, têm uma leitura errada das coisas, né? Uma leitura, enfim, que pelo menos eu considero errada, que é que o servidor público recebe em excesso, quando, na verdade, eu acho que o servidor público recebe um salário justo na grande maioria das vezes, e, infelizmente, e aí infelizmente mesmo, o pessoal da iniciativa privada recebe salários, assim, bem abaixo do que eu considero que as pessoas mereceriam. E, assim, além das remunerações, é claro que isso tem alguma variação de órgão para outro, das vantagens que tem um, que tem outro, mas a questão dos reajustes e tudo mais, que em alguns órgãos é mais fácil, alguns outros órgãos é um pouco mais difícil, mas que, para todos os efeitos, é garantido em lei. Mas agora um ponto também, somado ao que o Júnior falou das funções comissionadas,
que você também só tem uma visão um pouco melhor depois que você está dentro do serviço público, é justamente, e claro, isso também varia de órgão para órgão, evidentemente, varia um pouco da cultura de órgão. Então, por exemplo, o meu cargo anterior, antes de eu estar no MP, a gente tinha uma categoria muito reduzida de servidores, e essa categoria de servidores era extremamente, como posso dizer, passiva às coisas que aconteciam, que infelizmente é a realidade de alguns órgãos, mas no Ministério Público eu me deparei com uma realidade que é um pouco diferente, que é já uma categoria bem ativa, um sindicato bem ativo, atuante, sabe, que realmente está lutando por conquistas, e quando não por conquistas, está lutando pelo que é devido, sabe? Então, quando não está lutando para conseguir coisas novas, está lutando para implementar o que já deveria ter acontecido. Então, a possibilidade de mobilização de classe é uma coisa assim que no serviço público é muito potente. E na iniciativa privada, salvo certas categorias, não acontece tanto. E aí acaba que você perde poder de barganha, as pessoas não se unem tanto, então dificulta um pouco a luta pelos direitos. Mas eu não descartaria isso como um grande potencial e uma grande vantagem de se trabalhar no serviço público. Afinal, como as pessoas, sem exceção, são mais conscientes, seja porque tiveram que estudar um pouco mais, abrir um pouco mais a mente, receber de várias fontes informações, acaba que as pessoas têm um pouco mais de ciência dos direitos delas e, por via de consequência, conseguem lutar por eles de uma forma um pouco mais intransigente, no sentido bom da coisa, né, de não deixar para lá.